Então, antes de a gente abrir a Bíblia, eu gostaria de mostrar alguns dados, entre aspas, objetivos. Obrigado. Entre aspas, objetivos, que seriam dados da ONU. Vocês sabiam que a ONU faz um relatório global da felicidade todo ano? Então ela faz o relatório global desde 2012, esse relatório global da felicidade. E eu gostaria de ler uma passagem muito interessante que está no relatório de 2022. Ela traduzida, né, que o original é em inglês, ela assim, vou ler. Ao longo dos últimos 10 anos, percebe-se que houve uma transformação do interesse público na felicidade. Criadores de políticas públicas mundialmente a veem cada vez mais como um importante e abrangente objetivo de política pública. Enquanto o interesse na felicidade cresceu rapidamente ao longo desses 10 anos de relatórios globais da felicidade, era o aniversário de 10 anos, a média global das avaliações de vida nacionais se manteve relativamente estável. Essa estabilidade média serve de máscara para uma grande variedade de experiências nacionais e regionais. Então, vamos analisar o texto inteiro, uma parte de cada vez. Ele começa dizendo que nos últimos 10 anos houve uma transformação no interesse público da felicidade. E eu acho que isso é bem claro na nossa sociedade, especialmente entre jovens, que em qualquer situação nós temos pessoas querendo falar sobre a felicidade. Nós temos nas redes sociais, nós temos gente propagando uma ideia de alguma coisa perfeita, seja um corpo, seja dinheiro. Um discurso que tem muito presente na sociedade de você ter uma carreira de sucesso, então você tem que passar no vestibular, para você ter uma carreira de sucesso, ter dinheiro e aí ser feliz. Só que esses são alguns, e também tem mais um que é um que eu preferia não citar, mas que tem que citar, que é gente exaltando prazeres momentâneos, tipo na balada, por exemplo. Que isso é o que muita gente percebe como felicidade. Mas uma coisa e aquele diz que cresceu, inclusive isso cresceu tanto que criadores de políticas públicas mundialmente a veem cada vez mais como algo importante. Então, as pessoas querem muito, almejam muito a felicidade, e as pessoas querem tanto essa felicidade que se tornou um tema importante da política, geopolítica mundial. Para continuar, ele fala que durante esses 10 anos o índice de felicidades se manteram mundialmente estáveis, mas algo muito interessante que ele termina falando essa estabilidade média serve de máscara para uma grande variedade de experiências nacionais e regionais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma média boa pode mascarar exemplos específicos que são negativos. Numa média vai ter algumas coisas que estão muito bem e algumas que estão muito mal. E para exemplificar isso, eu queria dar um estudo de caso, o Brasil. O Brasil, na primeira vez que teve o ranking dos índices de felicidade, em 2014, o Brasil estava em 16º lugar dos países mais felizes do mundo, considerando que 150 aproximadamente foram avaliados nesse ranking. No ano seguinte, 2015, 17º, caiu 1. 2016, 22º, caiu bem mais. 2017, 28º. 2018, 32º. 2019, 32º também. 2020, 35º. 2021, 38º. 2022, o ano no qual estava escrito aquela passagem que eu li para vocês. 49º. Entre os anos de 2014 e 2022, onde esteve escrito aquela passagem que eu li, o Brasil caiu 33 posições. Depois até melhorou um pouco. Em 2023 ficou para 44º, 2024 foi para 36º. Porém, dá para perceber uma contradição aí. As pessoas estão buscando a felicidade e no ano em que o relatório da ONU reconhece que as pessoas estão buscando a felicidade, nesse momento é o momento em que o Brasil está na situação pior dos índices de felicidade. Que mesmo que agora a felicidade seja algo relevante da política, aparentemente não está dando certo porque o Brasil está se tornando mais triste. Então,
considerando isso, eu acho que dá para fazer uma inferência que é, se as pessoas estão almejando a felicidade, então, e as pessoas não estão alcançando, elas estão ficando mais tristes do Brasil, o índice de felicidade, então as pessoas estão procurando felicidade no lugar errado. Então, com isso, eu gostaria de finalmente abrir a Bíblia. Pode abrir aí que eu esqueci minha Bíblia, eu esqueci de pegar minha Bíblia. Eclesiastes 2, 22 a 23. Esse trecho, o trecho de Eclesiastes, o livro de... vamos ler então primeiro, antes de eu falar. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é a aflição. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. O livro de Eclesiastes ele foi escrito por Salomão, um dos o segundo rei terceiro, o filho de Davi, rei de Israel, e ele é conhecido como o sábio, porque ele pediu sabedoria e ele recebeu grande sabedoria de Deus. Porém, ele passa o livro de Eclesiastes inteiro questionando sobre o que é a vida. Ele começa falando no livro de Eclesiastes que ele vai passando por diversas coisas. Ele vai falando sobre prazeres da vida momentâneos, ele fala de dinheiro, ele fala de sabedoria, e sempre ele se decepciona porque ele vê que não serve para nada. No final, não traz felicidade aquilo. Traz felicidade durante um instante e depois some. Mas aí vai continuando. Ele vai analisando cada vez mais diferentes partes da felicidade e, eventualmente, ele percebe que é porque está faltando uma coisinha para realmente atingir felicidade, que é Deus. Então, ele vai mostrando que Deus é o centro e vai mostrando a sua grandiosidade. Então, eu queria passar para mais um trecho bíblico, Marcos 4, 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, a questão dessa passagem, primeiramente, eu queria dar ênfase ao espanto que os discípulos têm ao ver Jesus simplesmente dizendo: cala-te ao vento, aquieta-te. E aí, então, o vento parou. Mas nesse momento, eles se perguntam: o que é o Jesus? Eles nem se perguntam quem é Jesus, eles perguntam o que, porque eles simplesmente não são capazes de compreender, que é uma demonstração do quão grandioso é Jesus, quão grandioso é Deus. E ele é mais grandioso do que qualquer coisa da natureza, qualquer coisa que esteja dentro de toda a criação, dentro de todo o mundo. Mas também a ideia de tempestade, ela leva muito para um quesito metafórico, uma conotação metafórica, que seria que a tempestade que ele pode aquietar é a tempestade interna. Ele pode ser capaz de aquietar a tempestade da natureza, mas ele também é capaz de aquietar a tempestade que acontece dentro de cada pessoa. Qualquer tipo de tempestade que seja uma dor, qualquer coisa. E essa tempestade que ele é capaz de aquietar vai te trazer calma e pode trazer muita felicidade. Então, para a gente realmente saber da felicidade, tem que ver do único ser no universo, Deus, Jesus, que
ele é capaz de aquietar qualquer coisa que aconteça no coração, qualquer tempestade, e nos trazer felicidade. Então, um dos versículos mais famosos, um dos trechos mais famosos da Bíblia, é Mateus 5, 5, 3 a 10, que é o início do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é tipo a base, não a base, mas ela é um grande resumo do cristianismo que permite a gente observar diversas coisas, seja felicidade, seja a nossa missão, e ele começa justamente falando sobre a felicidade, sobre seguir Jesus. Então vamos ler. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, primeiro, bem-aventurado significa ser feliz, é tipo um feliz eterno, vamos dizer assim. Poderia ser a tradução que pode ser feita. É alguém abençoado, outra tradução que pode ser feita. E, se você for ver, a primeira coisa que ele diz é: bem-aventurados são os que são pobres de espírito, que reconhecem que são pobres de espírito. E você pode estar se questionando o que é ser pobre de espírito. Pobre de espírito é aquele que não é capaz de fazer qualquer coisa espiritualmente sem alguém maior, Deus. Então, alguém que reconhece que é pobre de espírito é alguém que reconhece que sem Deus não é capaz de fazer nada. A partir do momento que alguém reconhece isso, ela se torna bem-aventurada. E assim ela vai e começa a produzir frutos, ela começa a ser mansa, ela começa a ter mansidão, eu já falei também, ela tem sede de justiça, ela tem diversas outras coisas, tem misericórdia. E esses são os frutos do Espírito Santo. Quando você reconhece que sem o Espírito Santo você não é nada, você passa a ser bem-aventurado e a mudar, a se transformar e fazer coisas que são boas. E nessa forma, ali também uma outra passagem é o bem-aventurados, não é uma passagem nova, é só o que falaram, é bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que choram. Por quê? Porque a felicidade de Deus não significa que sofrem perseguição por causa da justiça. Não significa que você não vai sofrer, não significa que você vai ser feliz como a sociedade entende a felicidade o tempo todo com um sorriso, o tempo todo com alegria. Isso é diferente do feliz de Deus. Feliz de Deus, mesmo quando você estiver sofrendo, mesmo quando você estiver triste, você está feliz, porque você tem Deus com você. Então é muito diferente o estar feliz, que é o que nós vemos no mundo. Inclusive, mundo aqui a gente não se refere tipo todo mundo que é pecaminoso, toda a parte da criação que é pecaminosa. Então, quando a gente... peraí, eu me perdi. Quando a felicidade que é mostrada pelo mundo é totalmente diferente. A gente pode estar sofrendo, que a gente ainda vai ser feliz. É diferente de estar feliz em um momento. Não é efêmero, não é algo que acaba logo e aí depois você tem mais uma sessão de felicidade e depois acaba de novo e você vai chorar porque você está triste. Quando você está triste, quando você tem Deus e você está triste, você ainda é feliz. Você continua sendo feliz porque você tem Deus. E eu gostaria de dar um exemplo, que é o meu versículo favorito da Bíblia. Ele é Atos 20:35, que é uma passagem que Paulo cita uma fala de Deus, que é de Jesus, que é assim... ela colocou lá, vamos ler. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Paulo, para quem não sabe, é o apóstolo que é o apóstolo mais importante para o surgimento da igreja como nós conhecemos. Tanto que a igreja primitiva, ela é conhecida muitas vezes como igreja paulínea, porque ela veio
missões, das viagens missionárias de Paulo, é como muito da igreja primitiva foi construída. E Paulo, ele morreu, não morreu, ele sofreu muito, ele foi preso umas 3, 4 vezes, ele foi de cidade em cidade, pregando, muitas vezes sendo xingado, sendo atacado, e nesse momento aí, ele está se despedindo de uma igreja que ele fundou, que ele ajudou a fundar, eu não lembro de qual cidade, mas ele está se despedindo dos líderes dessa igreja, e ele está indo para Jerusalém, e ele sabe que lá ele vai encontrar muito sofrimento, tanto que realmente ele é atacado, quase morto, e depois ele é levado para ser julgado em Roma, onde ele morre em Roma. Então, ele sabe que ele está indo para o sofrimento dele, só que ele está calmo, o pessoal está implorando ali, as pessoas que ele está se despedindo estão implorando para que ele fique, mas ele não, ele vai sofrer, e aí então ele fala que a coisa mais bem-aventurada é dar do que receber, pegar tudo que Deus deu para ele e não guardar para ele, entregar para os outros. Só que uma coisa muito interessante é que, mesmo Paulo tendo feito todas essas coisas incríveis, tendo auxiliado muito na igreja, na construção da igreja primitiva, ele ainda no início do livro, da primeira carta de Timóteo, de Paulo para Timóteo, Paulo se diz o pior dos pecadores. Como ele é o pior dos pecadores se ele fez tudo isso? Tem gente muito pior. Mas a questão que tem que entender dessa passagem é o fato que todo mundo que tem o pecado já está no fundo do poço. Não tem como ir mais para baixo do pecado. Você já está no mais fundo possível. E ainda assim, ele estando lá no mais fundo possível, Deus escolheu ele para que ele fosse lá e pregasse a palavra em todo canto. Então, mesmo ele sofrendo, ele foi feliz, ele estava calmo naquele momento. Ele não estava desesperado porque ele sabia que ele ia morrer. Ele estava feliz porque ele fez o trabalho dele, ele deu tudo que ele recebeu de Deus e ele ia eventualmente para a eternidade. Então, o ser bem-aventurado é muito diferente de estar feliz. Ser bem-aventurado é o tempo todo estar com a felicidade de Deus. E agora eu queria passar para a última passagem da mensagem, que é 1 João 4, 4 a 6. Essa daqui seria meio que o tema base, mesmo que é o último que eu vou ler, eu nem vou me estender muito sobre ele. Mas ele fala justamente do que é o título da mensagem, que é a felicidade que é maior que o mundo. Então vamos ler a passagem. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, o que ele tá falando? Que o que está em nós, o Espírito de Deus, é maior do que o Espírito do mundo. O Espírito do mundo seria o Espírito pecaminoso. Mas o Espírito que está em nós é o Espírito que nos traz redenção, que nos traz toda a capacidade de sermos felizes e vitoriosos sobre tudo que está no mundo. Porque Jesus já morreu na cruz. Nós já ganhamos. A gente vai sofrer, mas a gente já ganhou. Deus já morreu na cruz e o Espírito de Deus já entrou em nós. Assim, se a gente tem o Espírito de Deus, nós teremos produzir frutos, nós poderemos... Deus poderá acalmar nossa tempestade, nós poderemos ser utilizados de ferramentas para acalmar a tempestade dos outros. A gente, ao reconhecer a nossa própria incapacidade, nós recebemos o Espírito de Deus e assim nós somos empoderados a fazer qualquer coisa. Porque o Espírito de Deus é maior do que tudo que está no mundo, é maior do que qualquer tipo de felicidade, seja ter dinheiro, seja ter além de dinheiro, ter um corpo perfeito, de acordo com as redes sociais, termos seguidores nas redes sociais, um exemplo que eu não citei no início,
é maior que qualquer coisa que a felicidade do mundo pode trazer. Só de Deus estar lá, você está calmo, você está feliz. E assim, eu gostaria muito que todo mundo aqui recebesse o Espírito de Deus. Se ele não recebeu ainda, eu não vou fazer apelo, mas eu gostaria muito que todo mundo aqui um dia fosse vitorioso junto com Deus. É assim, vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse momento, por essa chance que o Senhor me deu de usar como ferramenta para propagar sua palavra, para levar a sua felicidade ao mundo que não possui ela, que possui felicidades efêmeras, momentâneas, que eu gostaria muito que eu pudesse continuar a fazer isso e que todos aqui um dia usem do Espírito de Deus para também serem usados como ferramentas, espalhando sua palavra, espalhando seu amor em todo instante. Eu peço perdão por pecado de todos nós, porque todos estamos no fundo do poço, mas o Senhor morreu na cruz e nos redimiu para que nós pudéssemos ser levados, tirados do fundo do poço e sermos felizes, bem-aventurados e abençoados. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.